Boa tarde! Muito boa tarde! Mais uma Entre Família. Olha e aí, só, Luquinhas? cá estamos. Cá estamos nós. Tudo certinho. Você por aqui hoje mais uma vez junto comigo. Bem-vindo! Muita honra. Bom Muito demais honrado ter estar você por aqui do meu lado. Muito prazer, viu? Prazer estar com você também, passar essa tarde com você, conversar bastante, você sempre interage com a gente. É um prazerzão estar por aqui, viu? Fico como sempre muito feliz. Lucas, hoje o programa está demais. Você não vai nem sentir passar, porque tá assim, ó, montanha-russa cheia de informação. Tem gente super competente por aqui e tem uma estreia, senhoras e senhores, que eu vou te contar, hein, Lucas? Eu tô felizão por isso, Eu não sei feliz. se eu tava vivendo ou só esperando esse momento. É sério, é real. É sério. É real, chegou esse dia. Seríssimo. E eu estou aqui feliz porque eu vou fazer parte desse dia. E a gente vai contar ou não vai contar O pro quê? pessoal de casa o que é? Eu sou a favor. Não. Vou fazer o seguinte. Vai segurar? Não. Mostra do Espaço 3. Mostra quem tá com a gente hoje. Você não vai você acreditar conhece quem tá bem. com a gente hoje. Mostra Você aqui conhece esse cantinho aqui do meu lado. Por favor. Quem que é a nossa super convidada? Karina do Canto. Cadê seu sorriso, Gente, Karina eu do tô Canto? até sem graça com essa apresentação. Meu Deus, que honra minha! Casa nova, de volta com vocês. Estou super feliz, animada de poder fazer parte disso tudo, né? E lógico que é com muito artesanato, né? Gente, a Karina tá sem graça, mas é que assim, a gente já vem há um tempo conversando assim nos bastidores. A estreia tava marcada, a gente precisou dar um adiado, um ajustado, mas hoje finalmente aconteceu e eu estou feliz demais. Armarinho da Arte de volta nas suas tardes de quinta-feira, minha gente. Muito bom. Eu sei que você de casa curte também, tá felizão com a gente. Seja de casa. Bem-vinda. Você é de Sou casa. de casa. É bom a gente comentar, né, dos bastidores, que essa é nossa casa mesmo, né, Ana? Porque Exatamente. depois que termina o Entre Família em português, começa Entre Família em espanhol. E é por isso também que eu estava meio afastada, porque estava muito envolvida nisso tudo. Então, mas é muito bom já, desde cedo estar aqui em casa, preparar ali uma costurinha, uma pintura. E é bom que toda quinta-feira vai ter Armarinho da Arte, então tô super feliz também. Bom demais! Karina do Canto agora nas suas tardes de quinta-feira, mas olha só, hoje eu vou até contar o que ela vai fazer. Manda. É um porta-fone de ouvido que tem tudo a ver com o assunto da nossa tarde, porque a gente tem um médico otorrino aqui hoje pra falar sobre volume de fone de ouvido. Você viu que no final do programa de ontem eu tava julgando o Cris, que fone de ouvido assim no talo? Sim. Você é desses, né, Lucas? Hoje mesmo, você viu com um fonezinho andando pra lá e pra cá. Mas eu dou uma maneirada aí O no Lucas tem volume. que chamar umas 10 vezes. Lucas, pra ver se ele olha. Eu tô longe. Mas eu conheço gente que você não precisa nem dar com fone. A pessoa do seu lado aqui, você consegue escutar a mesma música, ela tá consumindo por ali. E o perigo Imagina disso? pra ela. É exatamente. Você perigo falar, tô disso. tranquilinho aqui, cadê o volume? Já acabou o volume, não tem mais pra onde ir. No caso, é você o problema. E olha só, a gente vai falar sobre isso hoje, que é de suma importância este assunto, porque a perda auditiva, ela sim existe, ela sim acontece, não é algo restrito só à questão da idade. Gente jovem que se submete a fones de ouvido ou ruídos muito elevados por muito tempo, podem ter perda auditiva, e hoje a gente vai entender um pouquinho como curtir sua musiquinha ali, mas com segurança. E você pode interagir com a gente, mandar sua dúvida, para perguntar para o nosso otorrino qualquer coisa que você queira saber sobre perda auditiva, DDD 12 98315 0249, este é o nosso WhatsApp. E você pode participar, é super bem-vindo. Então já comenta lá com a gente, tá participando, manda a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso e tem muito mais no programa de hoje. Então faz o seguinte, não sai daí que a gente volta já. Já estamos de volta com o Entre Família, aquele intervalinho super rápido. Eu quero relembrar o pessoal de casa. Você sempre é bem-vindo, você é de casa. Você pode interagir, mandar a sua mensagem, a sua dúvida e conta pra gente. Você prefere sempre estar estudando alguma coisa ou silêncio absoluto por aí? Pode contar pra gente. E me parece que a Maureen, nossa repórter, foi pras ruas, é isso mesmo? Ai, porque é assim, sabe aquele ditado que mata a cobra e mostra o pau? Que é isso, entendeu? Funciona a gente não assim. vai falar de um assunto aqui só na teoria. A gente foi na rua para representar você de casa. A gente aqui que tá fingindo costume, mas faz a mesma coisa. Que anda na Exato. rua de fone de ouvido altíssimo. E a Maureen até imitou, senhora? Senhora, correndo o atrás das pessoas. Vou contar mais nada não, vou deixar você assistir. Pode rodar o VT. Estamos na Avenida Paulista, São Paulo, coração dessa cidade, maior cidade do Brasil. Tem barulho, tem carro, tem bicicleta, tem ônibus, tem gente tocando e cantando. Aqui, minha filha, a barulheira é intensa. E além disso, tem gente que tá de fone de ouvido. Acho que se isolar um pouquinho dessa barulheira, mas eu quero ver o quão alto tá esse fone. Vamos seguir gente por aqui e ver quanto tempo elas demoram para me atender. Vou ficar chamando elas atrás do fone de ouvido. Bora comigo? Moço,
Ô, moço. 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 Oi, moço. Ah, você me atendeu. E tá com um fone só e demorou pra me atender, viu? Você ouve música alta? Gosta de ouvir música quando tá andando? Mas por que você gosta? Pra dar uma distraída da correria? Distraída. Dá aquela distraída, uma motivada a mais, né? Sim, pra chegar rápido. Isso. E você cuida do volume ou põe volume, já era? Ah, se coloca o volume já era, só. Não, nem pensa nisso. Moço. Ô, moço. Moço. Oi, moço. Moço. Boa tarde, moço. Oi. Moça. Moça. Oi, moça. Moça. Oi, moça. Oi! Ela atendeu a gente. A gente tá testando o quanto você ouve a gente de fone. Tá muito alto seu fone? Tá no máximo. E de boa pra você, não se perde aqui na Paulista, assim, não se atrapalha com fone alto. Não, é tranquilo. Já se acostumou? Já. Moço. Ô, moço. 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 Oi, moço. 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 Ô, moço. Ah, você ouviu rápido. Não, a gente sabia. A gente queria testar pra ver o quão alto tava seu fone pra você responder a Tá gente. sem áudio. Tá sem- Você põe pra o povo não falar com você? Não é que eu fico ouvindo o áudio, eu tô em reunião 24 horas, aí toda hora eu fico escutando. Gente, ele tá em reunião no meio da rua. Ó, vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Ô, moço, moço. Respondeu muito rápido. Tá alto o seu som? Não? Não? Como que é? Você se importa com a altura do seu fone quando tá andando na rua? Se preocupa com isso? Me preocupo, porque pode gerar acidentes, né, também. Interessante. Ninguém tinha falado isso. Quer dizer que então você ouve uma musiquinha, ouve alguma coisa, mas não tão alto. É, volume ambiente. Moça? 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 Oi! Vem cá rapidinho. Tira seu fone pra falar com a gente, vai. Sem nada. Nem teve tempo de colocar a música. Você não é a primeira hoje que fala isso pra mim, que só coloca o fone, mas pra quê? Ah, não sei também. Acho que me param tanta gente na rua que você fica acostumado, entendeu? Aí. Pra ninguém parar, é. E eu parei você, menina. Não, mas tudo bem, tudo bem. Me fala uma coisa, você se preocupa com o volume do fone? Sim. Por quê? Ah, eu acho que pode incomodar as pessoas, né? Na rua não, mas no transporte público aí eu deixo baixo. E a você mesma, pode incomodar? Pode dar algum problema, será? Não, já sou meio surdinha, acho que... Vem comigo, vem comigo. Senhora? Senhora? Oi, 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 você pode falar comigo rapidinho? É sobre o quê? Vem cá rapidinho, vem cá rapidinho. Tira seu fone, tira seu fone. Eu tô te chamando desde o outro lado da rua. Seu fone tava muito alto? Não tá, não. Eu não escuto muito alto. Oi, moço. Moço? Oi, moço. Moço. Rapidinho aqui, moço. Moço? Oi, moço. Eu não sei se ele tá fugindo ou se ele realmente não tá me ouvindo, mas vamos embora. Moço? Oi, moço. Não? Não. Não. Vou fazer o seguinte, aumenta o som que eu vou falar uma frase e eu quero ver se você adivinha o que eu falei. Tá. Bora? Vai lá. A Avenida Paulista tá cheia hoje. O que eu falei? A Avenida Paulista tá cheia hoje. Não tô entendendo. Paulista tá cheia hoje. A Paulista tá cheia hoje. Ah, foi muito rápido. É muito alto, eu acho que foi. Avenida Paulista. A Paulista? Aí, tá cheia hoje. Tá, entendeu? Que flores lindas que eu vi daqui. Que flores lindas que eu vi daqui. Ah, não dá não. Ela acertou. Então põe uma música alta aí que eu quero ver se você adivinha o que eu tô falando. Tá. Vai, põe. A Paulista tá cheia hoje. A mala tá cheia? A Paulista tá cheia hoje. A Paulista. A Paulista tá cheia. Tá cheia. Isso, boa. Vamos lá. Próxima, prédio espelhado. Prédio espelhado? Muito bem. Tá boa. Valeu, obrigada. Maureen Fernandes, repórter do Entre Família, que não passa vergonha, tá sendo repórter do Entre Família errado. Bom Exatamente. demais esse VT e assim,
é um problema de todos nós, né? Porque se eu estivesse na rua e ela estivesse me procurando, ia ser uns 12, 15 segundos assim pela senhora, senhora, senhora. Já com o meu fone aconteceu de ouvido. comigo, que eu tava com fone. E eu escutei alguém chamar. Eu realmente olhei, não tinha ninguém. Não tinha uma Maureen chamando para fazer uma reportagem nem nada. Eu, calma aí, tá tudo certo. Continuei com a minha música, fui embora. Assunto super preocupante. Você viu ali que além da perda auditiva, teve um que falou, já tô até um pouquinho surdinha. Você viu? É. O outro preocupado com acidente, porque realmente ouvir música alta na rua pode causar acidente. Não é à toa que a gente trouxe um super especialista hoje. Exatamente. Claro que a gente vai falar sobre isso. A gente vai trazer alguém super competente para estar com a gente, para poder falar e também dar dicas, esclarecer sobre isso. Eu estou aqui com o Sandro Muniz, ele que é otorrinolaringologista. Você viu, De né? primeira, Saiu, tá né? aqui. A Fone tá feliz. Ele que tem especialização em cirurgias de ouvido também está com a gente. Obrigado por você aceitar nosso convite. Está aqui no Entre Família, seja muito bem-vindo. Poxa, eu que agradeço, estou impressionado com a beleza, a estrutura de vocês e a energia, né? A vibe, tudo muito legal aqui, gostei bastante. Não, a gente também já adorou sua vibe, a gente estava conversando com o Sandro nos bastidores e ele já deu várias dicas pra gente. Coisa, gente, que valia outro programa já, porque a gente planejou aqui uma coisa e falou, tinha isso, tinha aquilo. É um mundo, Sim. um mundo. Que bom que a gente te trouxe aqui, já sabendo que ele vai voltar, tá? Nem começou ainda, mas já vai voltar. Com certeza. A gente está falando de perda auditiva, de fone de ouvido, e eu queria que um parecer médico sobre o assunto. Por que é tão importante a gente falar desse tema com tantos jovens, as pessoas que estão assistindo a gente, que estão sempre ali submetidas a ruídos, barulhos, música constantemente, com volume alto, Sim, enfim. sim. É um problema sério, inclusive assim, eu tenho atendido cada vez mais adolescentes, crianças, não precisa, antes era mais os adolescentes, agora os pré-adolescentes também usam muito fone, até por causa dos games também, ficam muito tempo nos games, não querem incomodar os outros, mas o problema é que eles são os maiores prejudicados, né? Porque a perda de audição numa criança ou num adolescente que está em idade de aprendizado é um problema ainda mais sério, porque ele vai deixar de aprender às vezes, vai deixar de desenvolver uma segunda língua, que você precisa ter uma audição boa para falar, por exemplo, o inglês ou qualquer outra língua. A audição é essencial para isso. E são pessoas que às vezes vão ter perdas que podem ser irreversíveis, né? A gente tem meios de reversão hoje em dia, mas aí depende de cirurgias, aparelhos, outras coisas. Ou seja, a audição natural mesmo, quando ela é perdida, ela é irreversível, ela perde e não volta mais. E, doutor, quais são os primeiros sinais de que eu realmente fui exposto e aquilo pode realmente me prejudicar? Isso aqui realmente pode levar realmente a perda de audição. Quais são os sintomas ali, o que começa a apresentar? Um sintoma bem comum que a gente vê, às vezes que você já foi num show, numa festa, e você volta e você fica ouvindo aquele zumbido. Aquilo já é um sinal que você teve alguma lesão. A maioria das vezes, esse zumbido e essa lesão é reversível, o organismo consegue reverter porque você ficou exposto há pouco tempo, né, de barulho. Mas a questão é a intensidade do barulho e o tempo de exposição. São dois fatores que contribuem. Às vezes, a pessoa pode até não estar exposta a um volume tão alto assim, mas foi durante muitas horas. E o que a gente via acontecer no passado era muito com os trabalhadores que trabalhavam em empresas principalmente que tem aquelas impressoras antigas, máquinas de tear e tal, que eram muito barulhentas, e hoje em dia tem várias outras, que a pessoa não poderia ficar muito... Antigamente não tinha esse cuidado, hoje tem, né? O trabalhador pode ficar algum tempo, mas ele tem que revezar com outro para ele ter um tempo de descanso auditivo. E isso acontecia muito no passado nas empresas, agora elas estão se precavendo, usando protetores, os EPIs, né? Que são aqueles plugs que põe por dentro do ouvido e pode pôr também o de concha por fora, os abafadores, né? E que tem segurado bastante essa questão. Mas aí chegam os fones e os adolescentes com os fones cada vez mais potentes, com aquele noise cancelling, cancela todo o som ao redor. E a gente está tendo esse problema a ponto de eu ter recebido já adolescentes com perda de audição quase que total. Adolescente de 16 anos, a mãe chegou lá, lógico, né? Também tem aquela omissão dos pais que não viram a criança chegar nesse extremo, né? E aí a única saída às vezes é o implante coclear, que a gente comentou aqui. Tem saída hoje em dia para quem é surdo, a gente tem cirurgias para reverter, mas, gente, cirurgia, né? Viver com aparelho não é a mesma coisa, né? Do que uma audição natural.
Ainda hoje a gente vai conversar sobre os barulhos que a gente não escolhe. Tem uma arquiteta que vai conversar aqui com a gente sobre o que fazer quando a gente mora num lugar barulhento e está sempre exposto a ruído. Então a gente vai ter alguém aqui para falar sobre isso. Mas eu queria falar sobre os ruídos que a gente escolhe e a forma de ouvir os ruídos que a gente escolhe. Tem fones de ouvido que são piores do que os outros? Eu acho que assim, na verdade, quanto maior a qualidade do fone auditivo, menos chance ele tem de lesar. Porque como ele tem uma qualidade boa, você não precisa colocar um som tão alto para sentir o som. Quando ele tem uma qualidade melhor, você coloca ele já num volume médio e já está ok, tá? Mas esse conselho vale para qualquer fone de ouvido. Use no volume médio. Não precisa ser no mínimo, mas também não precisa ser no máximo. Porque você usando ele no máximo, você tem muito mais chances de ter uma perda auditiva. E lembrar daquela questão de dar o intervalo. Muitas horas seguidas, o pessoal as crianças ficam nos games durante, sei lá, 8 horas. É um absurdo. Eu sei que, às vezes, para o pai que trabalha fora é difícil controlar isso, né? Mas o conselho que eu dou para os pais é, olha, brinca vai jogar game, alguma coisa, ou até música, põe som aberto, paciência. Prefiro que ele incomode a família do que ele perca a audição. Sim, pelo amor de Deus, né? Eu fico pensando, tem alguns lugares que realmente vai dar aquele ruído, você sai de lá, poxa, realmente causou alguma lesão. Mas no fone de ouvido você está aí com a música alta, não, para mim tá tranquilo, não tem problema nenhum, mas está alta. Aquilo a um longo prazo, ele vai resultar em algum problema, né? Sim, dentro do ouvido interno, ele parece um caramujo, é a cóclea. Dentro dele tem algumas células, são as células ciliadas, elas parecem algas, Sim. que ficam se movimentando conforme o som desloca os líquidos que tem lá dentro. E com o passar do tempo, essas células vão ficando carecas, vão perdendo as células auditivas. E isso é irreversível, né? Então, às vezes, a pessoa pode perder mais no grave ou mais no agudo. Uma série de coisas que, né, é problemático. E a moça comentou da cera, foi até interessante, porque também acontece, às vezes, do paciente usar muito fone e acabar empurrando a cera para dentro. Aquela cera que eu comentei com vocês, ela é uma proteção, mas quando ela é empurrada para dentro, ela pode também ser um problema. Tampar, né? E as pessoas que estão trabalhando em home office, às vezes tem que ficar também muitas horas com fone, e a questão de inflamação, porque a presença daquele fone ali vai machucando também com o passar do tempo e pode causar otites também por causa do fone. Tá entendendo aí a importância do assunto, né? Você já entendeu até como que acontece a perda auditiva? Tem uns cabelinhos, uns negocinhos lá dentro, assim, que vão sumindo ao longo do tempo. Mas veja só, o assunto só começou. A gente ainda vai entender melhor como proteger a audição. No próximo bloco tem a arquiteta que eu prometi para você. O programa Entre Família tá só começando, não sai daí não, a gente volta já. Já estamos de volta com o Entre Família, aquele intervalinho super rápido. O papo tá legal. Eu sei que o pessoal de casa está continuando com a gente, você pode participar, mandar a sua dúvida, lembrando disso, pode mandar a sua dúvida, que aqui é super bem recebido. Agora, Aninha, fiquei pensando numa questão de em casa. O que eu posso fazer para poder me ajudar com essa relação, às vezes muito barulho fora de casa? Para isso, a gente já pensou em alguém para também nos ajudar você também de casa. Pede uma licencinha rapidinho, eu vou ali conversar com uma arquiteta que vai poder auxiliar bastante a gente, tirar algumas dúvidas. Ela já está com a gente aqui, eu quero desejar boa tarde para ela e obrigada por você aceitar estar aqui juntinho com a gente. Lia Lamego já está com a gente, ela é arquiteta e o que está vendo por aqui, ó, ela tem execução em obras residenciais, corporativa, está no mercado de arquitetura e decoração. Muito boa tarde para você e obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, tudo bem? Obrigada a vocês pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Legal, a gente está conversando sobre esse tema e muito atual, geralmente o pessoal gosta bastante. A gente teve até uma reportagem no comecinho do programa, as pessoas com fone para lá e para cá. E com a pandemia eu percebi que muita gente precisou ficar em casa, trabalhar de casa. Só que às vezes quem mora em grandes centros é barulho para lá e para cá. Eu moro num lugar bem no centro, passa ônibus, carro, moto para lá e para cá. Existe alguma coisa que eu possa fazer na minha casa para tentar diminuir esse barulho ou cuidar melhor da minha audição? Existem muitas opções. Tudo vai depender do investimento que você vai querer fazer na sua casa, né? Desde janelas acústicas, desde elementos que a gente pode usar na decoração, mas tem muito recurso, sim, para ajudar aí esse barulho, porque realmente é intenso. Eu fiquei pensando agora sobre, você falou um pouquinho sobre questões de recursos. Eu consigo encontrar produtos acessíveis assim, consigo colocar na minha casa, então diminuir esse tipo de ruído?
Sim, consegue, né? Todo mundo tem um sofá, todo mundo tem tapete, todo mundo tem cortina. Então, isso já são recursos, né, que vão te ajudar muito a acústica da sua casa, né? Além de madeira, né? Outros elementos também que podem ser inseridos nessa decoração. É legal que são coisas que talvez eu já tenha na minha casa, está guardado ali, não estou utilizando mais, mas eu posso trazer novamente e também, claro, ajudar a decoração. Claro, com certeza. E se você quiser investir mais, aí você vai pensar num gesso acústico, numa parede acústica, numa janela acústica, mas isso é mais investimento, né? Pensando num investimento que você até já tem em casa, aí a gente vai para essa questão mesmo da decoração. Eu fiquei pensando também quem mora em apartamento. Geralmente tem apartamento, é uma acústica um pouquinho melhor, outros nem tanto. Geralmente o vizinho está em cima, passa, arrasta móvel. É legal a gente se preocupar também com o amigo, quem está embaixo, no caso ali. Eu posso fazer alguma coisa para diminuir o ruído dentro da minha casa, mas também pensando no próximo, no meu vizinho que está ali embaixo, que pode escutar ali o ruído, a patinha de cachorro para lá e para cá, caiu alguma coisa no chão, ou foi arrastar algum móvel. O que eu posso fazer para diminuir esse tipo de ruído? Existe muito barulho mesmo, né? A gente escuta tudo em apartamento. Nesse caso, eu acho que aí você vai ter que investir num gesso acústico para melhorar essa absorção. Porque não tem jeito, uma vez que você está arrastando um móvel no piso, a laje vai refletir, é um material refletente. Então, aí ou você faz, hoje em dia está usando muito, né? Aquele teto todo revestido, né? Então, você pode também usar, mas é bacana, quem sabe, aí pensar num investimento do gesso acústico junto com a lã de rocha e, quem sabe, a madeira. Eu acho que a gente tem até Aí. algumas imagens que a gente pode colocar e também exemplificar de que a gente Sim. pode fazer em casa. Pode colocar na tela para a gente acabar conversando sobre elas também. Acho que você falou um pouquinho sobre a questão do tapete, né? A gente vê ali um tapete. Exato. Esse projeto, ele tem tudo que você pode usar para ajudar a sua acústica. Ele tem persiana, ele tem cortina, tapete, um tecido mais encorpado no sofá, Legal. tem almofadas, tem marcenaria. Então, esse projeto é um projeto ideal para te ajudar na acústica. Olha que legal. Geralmente a gente pode pensar, poxa, é legal, vai ficar bonito a decoração, mas ela pode me auxiliar com isso também, né? É útil, vai unir realmente o útil ao agradável, o estético, né? Exatamente, exatamente. A gente tem mais uma imagem, pode colocar na tela também para poder conversar aqui e você poder explicar um pouquinho mais. Pode colocar a próxima imagem. Esse caso também, só que nesse projeto tem um elemento atrás da TV, que é um elemento em marcenaria que ele tem várias alturas, vários planos, que a gente chama de difusor. Sim. Nesse caso foi para decoração, mas se você quiser usar esse elemento, você pode também usar atrás do sofá, porque ele ajuda muito a questão da acústica, né? A gente vê muito isso em estúdio, né? Sim. A parte de som também, né? Em showrooms de som e tudo mais. Então, esse elemento é bem interessante. Aí você de casa tá pegando as dicas, tá vendo que... Aliás, até umas ideias, você tá pensando em que pode fazer na sua casa, quem sabe tem algum artigo já no cantinho, naquele quartinho da bagunça que não vai utilizar, mas você consegue trazer que vai realmente ajudar na decoração e também com relação a ruídos. Temos mais uma imagem, pode colocar na tela para a gente poder conversar um pouquinho sobre ela e aprender um pouquinho mais. Essa aí é a Igreja Central do Rio de Janeiro. Olha aí. E não tem nem um ano que foi reformada. Linda. E eu botei aí um antes e depois, né? Só para vocês verem a questão do teto, como ajudou. Antes, nosso teto era totalmente de PVC, que é um material super refletente, né? Aquele PVC mesmo, né? Uhum. Então, a igreja já tem 40 e poucos anos, então foi usado esse material. Na reforma, vamos com carpete. Carpete é muito importante no corporativo, no institucional, no caso da igreja. Uhum. Os bancos em tecidos, e a gente fez um teto acústico. A diferença é absurda na parte de som, na parte de transmissão, que também tem, né? Então, a gente sente uma diferença imensa hoje em dia. E aí é um elemento importante, né? Que aí entra o carpete, Sim. o teto acústico e o revestimento dos bancos. Em um lugar que você realmente está ali para
ter atenção voltada para realmente alguma coisa, não barulho externo, tudo. E também ficou super bonita, gostei bastante. Não tinha visto ainda depois da reforma, ficou bem bonita. Temos mais uma imagem, pode colocar, bora saber de mais dicas aí. Isso aí é uma sala de cinema de um showroom. Na verdade, é um super telão que tem aí na frente. E aí foi feito realmente tudo preparado para a acústica. Essas paredes são paredes duplas, que aí se você quiser investir, você vai ter que subir, né, uma parede, gesso acartonado, deixar 20 centímetros, colocar uma lã de rocha, subir uma outra parede de gesso para não vazar o som, né? Embaixo, né, o piso foi feito todo um preparo na madeira natural, existente até na casa, foi aproveitado, um piso de viga. O teto também foi todo preparado e do lado ali da poltrona são cortinas bem pesadas. Quanto mais pesado, né, o tecido da cortina, mais ajuda na acústica, né? O voal, por exemplo, que a gente usa muito, né? A gente, no caso, a gente está no Rio, né? Então a gente não usa pesado, a gente usa um voal. Então não ajuda muito. Agora, quem está de São Paulo para baixo pode abusar de cortina pesada. Lá no sul tem muito veludo. Isso ajuda bastante na parte acústica. Ótima dica. Queria ter uma sala de cinema assim na minha casa, igual aquela ali. Incrível, gostei bastante. E temos mais uma imagem, pode sim colocar na tela para a gente poder conversar sobre ela. Qual que é a próxima imagem? Bonito, gostei também. Isso aí também é o mesmo exemplo de sala, né? Que a gente tem tudo dentro de casa, né? Como eu falei, todo mundo tem sofá, todo mundo tem almofada, todo mundo tem tapete. Basta saber fazer o uso devido, né? E eu acho que no caso de janela, caso você realmente não queira investir numa janela acústica, você tem que investir numa persiana e numa cortina. Existem persianas no mercado que têm uma propriedade acústica também. Né? Você não precisa comprar, acho que tem hoje em dia que é meio de vinil e tal, que não ajuda muito, mas você pode pesquisar e usar algumas que realmente funcionam também para ajudar na questão acústica. E tem algum ponto na casa que eu preciso de mais atenção com relação a ruídos, assim, a acústica? Eu preciso dar uma certa atenção para esse lugar? Eu acho que o quarto, né? O quarto para a gente descansar bem, mas no quarto a gente tem também elementos, né? Nós temos armário e madeira, nós podemos usar cortinas. Algumas pessoas gostam de usar carpete no quarto, não tem mais muito esse tabu, né? De juntar poeira e tudo mais. Claro, você tem que ter uma manutenção, mas pode usar carpete, tapete. Então, temos elementos aí que eu acho que super funcionam e a gente tem no dia a dia, né? Vários valores aí, tudo vai depender do quanto você quiser investir. Fechou. Lia, muito obrigado, viu, por você estar com a gente aqui, dar essas dicas, a gente ficar antenado. Tivemos alguns exemplos aqui, algumas fotos. Cada um pegou ali, tirou foto, eu já guardei o que eu consigo fazer na minha casa também. Mais uma vez, obrigado por você participar, estar com a gente aqui no Entre Família. Obrigada a vocês. Imagina, obrigada a vocês. Ótimo programa aí. E até. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau. Viu aí, né? Os exemplos. Bom demais. Eu fiquei pensando na minha casa, que eu consigo já... Que eu moro realmente do lado de uma avenida ali. Passa ônibus, carro direto, moto, no para lá e para cá. E... Falei, acho que eu consigo resolver um pouquinho. Quando eu morava na minha cidade, eu morava numa das principais vias da cidade, né? Então era caminhão a noite inteira e passava buzinando. E na frente tinha semáforo, você não pode demorar 2 segundos quando o sinal abre, que buzina. Então, e o que é engraçado, e aí eu já queria até voltar aqui conversar com o doutor Sandro, a gente acostuma. Eu ia falar exatamente isso, exatamente isso. É bizarro isso, a gente acostuma. Eu cheguei agora de um curso sobre cirurgia de ouvido em Zurique, na Suíça. Sim. E é impressionante o respeito que eles têm lá pelo silêncio, que a gente não tem aqui, né? A gente estava tendo um show num parque aberto e eu estava vendo umas criancinhas chegando com um fonezinho assim. Depois chegou uma placa dizendo, a partir daqui você vai ter uma exposição sonora mais alta. Proteja seus ouvidos se você tiver uma sensibilidade. Então, o cuidado com o silêncio que a gente não vê muito nem aqui, às vezes outros países latinos também, que italiano adora buzinar também, né? Mas aqui é exagerado, esses carros que passam com som super alto, então não se tem muito respeito pelo silêncio. Aqui cada um faz o que quer, infelizmente, né? Quem sabe com o tempo as pessoas vão se educando nesse sentido. É isso que eu ia comentar até, porque eu lembro quando minha mãe veio passar uns dias em casa,
Ela falou, você não se incomoda com esse barulho, não? Que barulho, eu falei, mãe? Que barulho? Tá tranquilo, isso aqui é normal. Ela falou, não é normal, não é normal. Que barulho, mãe. Mas olha só, que mãe que nunca falou, né, Lucas? Teu ouvido é pinico, menino? Então, o nosso ouvido não é. Dona Rose e Dona Rose. No caso da minha charaminha, né? Dona Isabel. Dona Isabel, Dona né? Isabel, Dona Maninha. Isabel. Dona Maninha. Maninha. Pois é, gente, nosso ouvido não é pinico, a gente precisa cuidar da nossa audição. E agora a gente tem algumas orientações aqui no Carlinhos, nosso telão, que o doutor vai comentar conosco do que a gente pode fazer para proteger esse recurso, esse sentido do corpo humano tão precioso. Vamos lá, doutor. Primeira recomendação. A gente vai fazer meio que um apanhado, um checklist aqui de muitas coisas que a gente já conversou espalhado, mas que agora estão em tópicos. Primeiro, um clássico, pode dar bronca, a gente deixa. Controle o volume. Controle o volume, de preferência na intensidade média, tá? Que nem eu falei, não precisa ser no mínimo, mas também não no máximo. E outra coisa que eu lembrei falando nisso é que às vezes tem alguém na família que tem um avô que tem aquela perda de audição e ele tasca o som lá em cima. Né? A solução não é todo mundo mudar, mas é aí às vezes conseguir um aparelhinho auditivo para esse senhor, que é muito comum, inclusive a gente tem visto muita senhores que vão ficando deprimidos, pessoas de idade, porque eles não estão ouvindo, eles acham que estão ouvindo, mas não estão, fingem que estão ouvindo e acabam não mais participando das conversas familiares, das reuniões, e vai sendo aquela pessoa que vai ficando meio de lado. Então, o cuidado com os idosos também, é bom lembrar nisso também, que eles têm mais perda auditiva, porque naturalmente todos nós vamos ter, né? Sim. Igual a acuidade visual, a gente vai perdendo, tudo a gente vai perdendo, a acuidade auditiva vai diminuindo, mas se ela diminuir de uma maneira natural, ok, o que não pode é ser acelerado, né? Achei tão fofo o que ele falou agora, porque a gente está falando aqui de controle do volume desde o começo do programa, pensando na gente que aumenta por opção, porque gosta da música alta e tudo. Mas aqui ele está falando de uma perda auditiva que aconteceu ao longo da vida, e aí a gente tem ali o avô, a avó, o sogro, a sogra em casa, que já não ouve tão bem. E olha que interessante ele pontuar a perda social, porque aquela pessoa fica com vergonha de falar que não está escutando. Ainda, infelizmente, existe muito preconceito quanto ao uso de aparelho auditivo. Eu uso óculos, você usa óculos, a gente tem problema de visão e não é mais vira acessório, tem gente que nem precisa e gosta de usar. E tem, né? Tipo, Por que tanto preconceito com o aparelho auditivo, gente? Se perceber que tem alguém na sua casa que está sofrendo com perda auditiva, leva no otorrino, não é vergonha nenhuma usar o aparelho e você vai poder até ver a pessoa ali voltar a interagir e não cair, como o doutor próprio falou, num risco até de depressão, né, por não estar interagindo. Foi super bem colocado, a gente poder relembrar sobre isso e também o seu ponto agora. E claro que tem mais dicas, aliás, pra gente ficar realmente mais ligado nisso. Então pode jogar o Carlinhos, pode mandar pra gente saber o que tem por aí, ó. Limite o tempo de exposição. Não basta ouvir baixo, tem que ouvir pouco. É pouco. Sim. Dia inteiro ali, calma. Nas empresas eles já entenderam isso, né? Até para não tomarem processos trabalhistas, tem um turno específico se a pessoa tem que se expor a um ruído grande. Primeiro, vai usar os EPIs, né? Os aparelhos para proteger, e revezar em turnos, para que aquele trabalhador não fique muito tempo exposto ao ruído. Em casa, as pessoas precisam se controlar, né? Os pais prestarem atenção nos filhos, porque às vezes eles estão usando durante um tempo muito prolongado. Mas esse intervalo, sim, deve ser respeitado, tá? Você tem que dar um descanso para o ouvido. Aquele tempo que as células auditivas elas estavam cansadas, elas precisam daquele repouso para poder se revitalizar. E vocês falaram, né, do ruído na casa, né? Às vezes a casa está num ambiente barulhento. Aí é mais preocupante ainda, e essa decoração ajuda bastante, porque ali vai ser a exposição contínua, né? É a vida inteira. Então, ao longo do tempo, há sim perda auditiva se esse ruído pode não ser tão intenso, mas ele é contínuo. E aí está o problema. Eu queria te perguntar, doutor, porque a gente está falando aqui de limitar o tempo de exposição e de EPIs, então assim, eu trabalho, vamos supor, com uma britadeira, e aí eu tenho EPI, eu protejo a minha audição enquanto eu uso ali aquele aparelho. Mas e se o trabalho é no fone? Por exemplo, um operador de telemarketing, que tem que trabalhar ali o tempo inteiro com aquele headset. O que a gente faz em relação a isso? Esses headsets, a gente geralmente pede para que elas... primeiro, vai ter turnos, né? Tem que ser turnos limitados de horário, e de preferência alternar, porque você pode usar um lado e às vezes girar o outro. Isso é uma dica legal também para quem trabalha com telemarketing e deve ser respeitado. É sim uma condição mais complicada, tem que se colocar no volume mais baixo possível. A partir do momento que você está ouvindo, ok, não precisa levantar mais esse volume.
e lembrar de fazer essa troca de lados. Isso ajuda bastante, fora os turnos, né? Perfeito. Temos mais uma dica aqui, hein? Pode Simbora. colocar na tela, Carlinhos mandando aí, ó. Evite o uso de fones na rua. E isso é complicadíssimo, isso gera acidente, sim, porque você viu na reportagem, né? A moça chamava as pessoas, elas não ouviam. Se fosse um assalto, não ia notar. Se vem uma moto, uma bicicleta, um carro buzinando, a pessoa não ouve. E fora que, assim, você viu que um dos rapazes estava usando só de um lado e mesmo assim ele ficou desatento. Sim, exato. Porque acontece também do cérebro direcionar a atenção para aquilo que ele está querendo ouvir, ou às vezes um podcast, uma música, tal, que ele está mais interessado, e o outro lado ele abduz, ele esquece. E isso gera acidente, sim. A gente tinha comentado aqui nos bastidores que hoje em dia existem alguns fones de ouvido que são fones diferentes, fones de condução óssea. Como é que é isso? Eles não ficam direto no buraquinho do ouvido, eles ficam na frente do ouvido, e pela vibração do osso, né, a audição chega até o ouvido interno. Então a pessoa ela não está privada da audição externa, ela continua ouvindo o que está acontecendo ao redor e ela também está podendo ouvir a sua música. É o que eu uso para correr, por exemplo. Depois vou até mostrar para vocês aí se tiver oportunidade. Perfeito. E ó, isso que ele está falando, ainda assim, no âmbito da perda auditiva, você já estava conversando na sala de aula e aí você está falando assim, mó altão, daí do nada todo mundo cala a boca, só você com aquela frase bem altona. Isso acontece na rua no seguinte sentido, para que você consiga ouvir o seu fone, você tem que pôr ele mais alto. Por isso que às vezes a gente fala gritando em ambientes que estão muito barulhentos. A gente põe o fone mais alto. Então, regular o volume fica até difícil quando você está num ambiente muito barulhento, como é a rua, fora o risco de acidente, né? E a última orientação, doutor Sandro, está aqui na tela. Promover ambientes mais silenciosos. Repouso aditivo no nome do Senhor. Isso é importante. A gente ouve nas ruas, o pessoal, cada um quer colocar o som mais alto, nas praias, né? Até nas praias a gente tem que ver placas, às vezes, pedindo para as pessoas não levar aquele baita som, porque ela pode gostar daquele tipo de música, mas você pode gostar de outra, né? Ou de silêncio. Ou de silêncio. E é super interessante como a decoração melhora bastante essa questão do ruído. Assim, é engraçado, a gente, lá mesmo, falando de novo lá da Suíça, né? Quando o ambiente está com neve, o som fica mais baixo, o ambiente fica mais silencioso. Por esse mesmo motivo, que o som ele é absorvido pela neve, que acontece com esses materiais como a cortina, o carpete. Então, são medidas que a gente pode tomar para tentar tornar o ambiente mais silencioso, né? Respeitar o silêncio. Perfeito. A vontade agora de estar na Suíça. Viajei agora. Lucas, o nosso repórter viajante está com saudade da vida antiga dele, não, que há novo tempo já tem alguma vez te mandado para a Suíça, né? Mas enfim. Vou levantar uma sugestão aí, quem sabe? Lá eu não vi ninguém ouvir o funk nas alturas, assim. Isso não acontece. Rolando, né? Quem sabe um dia? Vamos lá para a interação? Tem gente participando, mandando mensagem. Ficar muito feliz quando você participa com a gente aqui, ó. Extensão da sua sala, pode ficar super à vontade. Quem tá com a gente, pode colocar no Carlinhos aqui, saber quem tá participando. Quem é, Lucas? Olha só o nosso amigaço, é super de casa também. O Fernando Jobs tá com a gente. Falou o seguinte, ó. O uso de fones intraocular com opção... Perdão, auricular com opção de cancelamento de ruído pode prejudicar a audição com o uso contínuo? Com certeza, porque ele inibe os sons externos, né? E priva o som da música, do que quer seja que você esteja ouvindo. E como todo fone de ouvido, tanto os intra-auriculares quanto os extra, né, que são os de concha, com a exposição a longo prazo, com certeza você vai ter alguma perda auditiva se você não tiver esses cuidados, né? De intervalos e diminuir o som. O doutor respondeu no começo do programa que os fones, de maneira geral, eles são bem semelhantes ali quando se trata de perda auditiva. Mas eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei nem se o senhor tem resposta, se não tiver, tudo bem dizer não sei. Mas é a polêmica do fone de ouvido Bluetooth. Ele pode trazer algum problema de perda a mais ou algum dano a mais para o corpo só por ser Bluetooth? Não pelo Bluetooth. Tem alguns estudos que falam, inclusive de efeitos do próprio celular, né? Alguns estudos mostraram que várias pessoas estão desenvolvendo mais câncer de cérebro mesmo, por estar usando, e pela predileção, por exemplo, pelo ouvido direito, que é quando os destros atendem, né? Pelo Bluetooth, eu nunca vi nenhum estudo dizendo que esse tipo de frequência possa alterar também a audição. Isso eu nunca ouvi.
Por enquanto a gente tá tranquilo com o fonezinho sem fio, né? Vamos... Sim. Pelo menos meu fone sem fio tá salvo. Tá salvo. Tem mais interação, vamos conferir aqui no Carlinhos. Quem que tá chegando agora é a Laura. Olá, boa tarde. A minha avó não ouvia nada. Minha mãe hoje usa aparelho auditivo. Eu e meu irmão podemos desenvolver problemas auditivos por causas genéticas? Podem, sim. Infelizmente, assim, a gente sabe que a genética conta bastante. Então, essas pessoas que já têm familiares, que já têm um tipo de perda de audição, eles devem sim tomar um cuidado a mais, passar com um especialista, que seja uma vez a cada 1, 2 anos, fazer uma audiometria, saber como que está indo a sua audição. Quem faz a audiometria geralmente são as fonoaudiólogas, que são nossas aliadas aí nessa luta contra as perdas auditivas, e dá para se saber cada nuance de alteração antes de aquilo ser um problema maior, dá para se tratar, dá para se precaver e, lógico, que nem eu falei, a gente vai ter algum tipo de perda de audição com o passar dos anos, mas a gente tem que controlar essa queda. Se for uma queda natural, ok, um senhorzinho está ouvindo. Quando vem senhores comigo passar em consulta, tem uma perda leve, eu falo, olha, tá ótimo, se eu chegar na tua idade assim, eu tô contente, né? Eu queria saber e pedir para o senhor explicar um pouquinho mais sobre o que é esse exame de audiometria, que talvez o pessoal de casa esteja acostumado com o exame de vista, né, como a gente popularmente chama, que é aquele que a gente põe aquele óculos gigante e ela vai, esse ou aquele, esse ou aquele. Sim. Eu acho de uma confiança em mim que eu não tenho capacidade de escolher nada. Como que eu quero que eu diga se eu estou vendo ou não? Falei, agora não sei mais, doutora. Mas funciona. Dependendo do signo, né? Aí pior ainda. Como que é a audiometria, doutor? A audiometria é feita numa cabine, tá? Uma cabine que tem isolamento acústico, que a gente comentou tanto aqui, é feito daquelas, igual espuma de colchão, só que a gente chama de casca de ovo, um formato mais irregular, que consegue isolar bastante o som, e depois tem mais outras camadas. É um dos ambientes mais silenciosos, que você ficou com saudade do silêncio, ali é um dos ambientes que você pode ficar mais em paz, você fecha a porta, acabou o silêncio de fora. E ali ela vai colocar alguns tons, para você ver o que você está ouvindo lá de fora. Uhum. Tá? Primeiro ela vê os tons, o que você conseguiu ouvir no grave, agudo, médio, todas as frequências. Depois ela vai falar algumas palavras, para ver o que você compreendeu daquele som. Então é um exame bem preciso, sabe? Inclusive, junto com ele, a gente costuma também medir a pressão dentro do ouvido, que é algo que acontece que se altera quando a pessoa, por exemplo, tem aquele nariz entupido que entope o ouvido. Dá para se medir isso também, tá? Então, dá para se dizer bastante coisa a partir de uma geometria, que tipo de problema que é e como resolver. Cada problema tem uma resolução diferente. Muitas vezes você trata com remédio, outras vezes com cirurgia. Então, cada situação é uma situação, né? Perfeito, perfeito. Eu escutei bem aqui, ó. A diretora? Você não tá surdo. Não, tá tudo fiz certo o teste com a aqui sua e ela falou o seguinte, que deu tempo. Que passou rápido demais, né? Passou rápido. Você realmente comentou lá no comecinho do programa que ia passar assim, realmente foi. Mas eu quero agradecer, doutor. Obrigado por estar mais uma vez no nosso convite, estar aqui com a gente. Foi muito bom, realmente. Agradeço, as dicas, os alertas, tudo. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante, o pessoal participou. Muito obrigado. Eu agradeço, pode me convidar sempre. Adorei. O Instagram do Dr. Sandro tá na tela, segue lá, tira suas dúvidas, manda uma mensagem para eles. Ficou alguma coisa assim, não entendi muito bem aquela parte, mas alguma questão sobre perda auditiva, ele tá à disposição. Veio super bem acompanhado aqui, né? Tiraram várias fotos. Sim, adorei. Sim. Prazer. Volte mais vezes. Com certeza. Agora, Lucas, eu que vou te pedir licença. Por favor, fique à vontade. É o seguinte, gente, o programa ainda não acabou, tem muito mais pela frente. No próximo bloco tem hashtag sim, senhor, sim, senhora. A Josemara está por aqui, que o Lucas hoje está do meu lado. Então, a gente tem a Josi cobrindo ele ali no quadro hashtag, separou diversas notícias extremamente importantes para você. A gente ainda hoje tem super estreia da Karina do Canto. A Marinha da Arte está de volta. Ansioso aqui. Mas não é só isso que tem de novidade aqui no Entre Família, não. Vem cá comigo aqui nesse cantinho, eu adoro vir no cantinho do Espaço 2. Sempre, a gente chama de Espaço 1, 2, 3, né? A gente vai revelando os bastidores aqui. Adoro vir aqui na TV, porque por aqui a gente sempre dá um recado importante para você. E ó, se tem uma coisa que não dá para deixar passar, é essa novidade que eu vou te contar agora. Quem tem aquela parabólica antiga funcionando em casa, já pode fazer a troca pela nova parabólica digital e continuar assistindo tudo que mais gosta, inclusive aqui a TV Novo Tempo, né? Seu canal favorito. E pode ser gratuita essa troca, tá bom? Funciona assim. Quem é beneficiário de programas sociais do governo federal
pode ter direito ao kit completo da nova parabólica digital instalado de forma gratuita. Tá entendendo? Gratuitamente, sem pagar R$1. Você vai trocar a parabólica antiga pela nova gratuitamente. Como? O kit vem completo com a antena, receptor, controle remoto e vai ser instalado aí na sua casa. Para ficar por dentro de tudo isso e agendar a sua instalação, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está passando aí na sua tela. Abre a câmera agora mesmo, aponta aí para o QR Code, clica no link que vai aparecer na sua tela. Esse link vai te levar direto para o site para você agendar a sua instalação. Ou então você pode ligar para o 0800 729 2404. Vou repetir para você o número, tá bom? Ligue 0800 729 2404 ou então, como eu falei, aponta a câmera para o QR Code. Vamos agendar então? E olha só, se você prefere fazer o agendamento pelo site, mas não conseguiu acessar, ou Ana, eu não sou muito tecnológico com esse negócio de QR Code, só digita o site então aí no navegador do seu celular ou do seu computador, sigaantenado.com.br. Acesse e faça já a troca da sua antiga antena parabólica pela nova parabólica digital, para continuar assistindo também a TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Combinado? Olha só, essa troca precisa acontecer até o final do ano. Dezembro de 2023 é o prazo final para ela acontecer, então não perde tempo não. sigaantenado.com.br. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco tem hashtag, ainda hoje tem Armarinho da Arte. Você não perde por esperar o que ainda vem por aí no Entre Família. Continua com a gente. Já estamos de volta com o nosso Entre Família, sempre muito bom estar com você. Obrigado por você permitir que eu e a Aninha estejamos também nesse finzinho de tarde da sua casa e participando, aprendendo e muito. Prazer estar com você, viu, Ana? Bom demais, hein? Agora, tá ligado que vem por agora, né? Tem um terceiro elemento aqui nesse programa. Eu tô aqui só esperando. Você conhece, hashtag, né? Tá ligado que vem informação pra gente saber o que tá acontecendo no Brasil e no mundo, só ficar ligadinho com a gente. Então faz o seguinte, pode rodar a vinheta. Ah, como esse programa está maravilhoso. Olha, eu aprendi muita coisa hoje, viu? E necessário. Eu preciso compartilhar uma experiência, Ana. Você me permite? Sim, senhora, por Então, eu vou compartilhar. É o seguinte, quando eu era adolescente, eu gostava muito de ouvir um Adoradores, um Arautos, lá no talo, no fone de ouvido. E aí a minha mãe sempre falava, olha, Samara, você precisa parar com isso, que um dia pode ser preocupante. E aí eu não dava muita bola, porque eu estava ouvindo um louvor, né, meu povo? E aí uma estratégia que ela conseguiu foi comprar o CD e colocar para tocar, e aí ouvir em todos os cômodos da casa e acabou já Samara com fone de ouvido. Até hoje, não uso mais fone. Adorei. Uma estratégia aí para os pais que não sabem como fazer com o filho, coloca um Arautos, um Adoradores aí na sua casa que dá tudo certo. Mas seguindo aqui, hoje temos uma notícia importante. Agora está proibida a venda de animais em lojas de pet shops e sites. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo criou uma lei para proteger nossos queridos cães, gatos e passarinhos. Uma coisa legal é que terá um registro especial para quem cria animais, o SECA, Cadastro Estadual do Criador de Animais. E somente quem tiver esse registro poderá vender os bichinhos. Infelizmente, muita gente vende filhotinhos sem pensar no bem-estar deles. Às vezes, as cadelas, cachorrinhas, são usadas apenas para ter filhotes, sem se importarem com o bem-estar dela, o que elas sentem. Mas agora, com essa nova lei, os animais vão ficar mais seguros. Isso significa que teremos mais cuidado com eles, né? E evitaremos que sejam vendidos de maneira errada. Ana e Lucas, agora eu quero saber, eu torço muito para que a lei seja seguida por todos e que os animaizinhos sejam bem cuidados e protegidos, assim como vocês, com certeza. Com certeza, a gente tem que pensar aí não só no benefício, né, da chegada dessa lei, mas em como ela vai ser fiscalizada para garantir que as lojas realmente sigam e não coloquem os animaizinhos em gaiolas, em praticamente vitrines ali, né, os filhotinhos. A gente olha, pode até achar fofo, colocar o dedinho, mas isso é péssimo para ele, gera muito estresse, enfim, que bom que essa lei chegou. Não, eu também sou bem a favor de, adoção. Então, ter uma fiscalização, acho que é super necessário com relação a isso. Principalmente para quem compra, que legal, bichinho ali. Ele vai crescer, galera. Vai crescer, vai dar um trabalhinho depois. Não tem que realmente estar ciente do que você está fazendo. Então, acho super necessário, exatamente, super necessário ter uma fiscalização quanto a isso.
Realmente, além da lei, precisa desse cuidado nosso também, né? Se você sabe que a pessoa não tem esse registro, por favor, não compre. Deixe para comprar com quem realmente está cuidando, protegendo esses animaizinhos que muitas vezes sofrem bastante. Continuando aqui com o nosso hashtag, tem uma ótima notícia para quem gosta de viajar. Essa só vai ser uma alegria total para o Lucas, que ama viajar. O Brasil e o Japão fazem acordo que dispensa a necessidade de visto para turistas nos dois países. A grande novidade é que essa isenção vale para estadias de até 90 dias. A partir do dia 30 de setembro, você poderá aproveitar essa facilidade. Essa mudança surge de entendimento mútuo entre os governos brasileiro e japonês. Inicialmente, a nova regra estará em vigor por 3 anos, até o dia 30 de setembro de 2026. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, essa isenção de visto tem como objetivo fortalecer as relações entre os países. Uma coincidência interessante é que a novidade chegou bem no ano que se comemora 115 anos da imigração japonesa no Brasil. A notícia alegrou muita gente. Eu já quero aproveitar para falar que alegrou a vida da minha amiga Lia, que trabalha na produção aí do Entre Família. Ela já está pensando em fazer viagens, já intimou o noivo dela para quando casarem já poderem viajar para o Japão e aproveitar um pouquinho mais. Mas aí me conta, Lucas, você curtiu da notícia, já que você ama viajar? Tu não tá no calendário, não, Eu tô aqui no meu calendário já, ó, já ficando esperto, já falei, poxa, vamos tentar encaixar isso daqui já, ficar ligado que vem no hashtag. Eu acho que viagem pra mim pro Japão só cavando assim o chão, achando que vou chegar do outro lado da terra igual eu fazia quando era criança, que por enquanto não vai estar tendo orçamento. Mas obrigada pela informação. Eu gostei bastante. Tenho visto, só falta o dinheiro, né? Que é um pequeno detalhe, né, Ana? O que é um dinheiro para uma viagem? Mas seguindo aqui para nossa última notícia do nosso momento hashtag. Agora é uma notícia totalmente radical. Isso mesmo. Vovó de 80 mais faz um voo de parapente e realiza um sonho de ver o Rio de Janeiro do alto e bem pertinho do mar. O percurso dura mais ou menos 10 minutos. Tempo suficiente para a alegria das idosas. Parabéns, viu? Porque eu tenho 25 anos e sou extremamente medrosa para isso. Vocês servem de inspiração e temos registros. Bora ver? Bora. Olha só. Gente, eu não tenho coragem. Olha isso. E que vista, né? Que delícia. Olha essa vista. Lindíssimo. E a tranquilidade dela. Desceu. E temos mais um vídeo. E esse ela mandou até um beijo, viu? Vamos dar uma conferidinha. Tá curtindo? Tá curtindo. Tá curtindo, viu? Gente, que experiência. Olha isso. Eu não faria isso nunca. Eu estaria ali presa, segurando, aqui ninguém me solta, aqui ninguém me tira. Eu tô pronta. Nossa, tô pronta. Eu tô pronta. Nem tchauzinho, nem beijinho, viu? O instrutor de parapente, Joey Vieira, é quem estimula essas senhoras corajosas a dar asas aos sonhos e se aventurarem. E olha só, uma senhora chama a outra e assim vai. Vale ressaltar que o voo de parapente é considerado um voo livre, usado para competições e recreação. Todos os cuidados são tomados e, no fim, gera alegria àqueles que tanto esperam e tomam a coragem para essa aventura. E já que uma chama a outra para participar desses passeios, eu quero convidar vocês, Ana e Lucas, e aí topam, bora nós três lá tentar essa aventura? Ó, muito. Não, presta atenção aqui. Que a Josemara tava falando que tinha um desafio pra gente, mas a única que eu vi correndo do desafio foi ela. Então, assim, ó, a bomba tá com você. Topa ou não topa? Eu topo. Se vocês forem, eu vou também. Ponto final. Eu acho que rola um VT de final do ano. Corajosos aqui. Eu topo muito essa ideia. Facilmente. E aí partiu. Aí também tem o Tarde Pra Quem, pelo que eu já vi. Não é não? Bora. Pra mim, fechadíssimo. Me motivou bastante esse vídeo, uma adrenalina danada e até final do ano, se a gente marcar lá pro final do ano, mas lá, né? Pra eu poder me preparar aí. Né? A gosto de Deus, Josemara. A gosto de Deus, isso mesmo, Ana. Bom, esse nosso momento hashtag ficou por aqui. Uma boa quinta-feira para você e vamos para um rápido intervalo.
Bom demais estar com você aqui nessa tarde de quinta-feira e essa tarde que está recheada, né, menina? A gente já falou de proteção aos ouvidos, né? Evitar ali a perda auditiva. A gente teve o hashtag no bloco passado e até promessa de pular de parapente eu fiz. E não tem só isso de novidade aí hoje não, viu? Ainda tem armarinho da arte daqui a pouquinho, só que antes eu tenho um super recado para dar para você. Você está vendo aí a gente falar dessa coisa se precisa mudar a parabólica antiga vai parar de funcionar. E essa super novidade que eu tenho para você agora é a seguinte: você vai poder fazer a troca pela nova parabólica, a parabólica digital, e continuar assistindo tudo o que mais gosta. E isso pode ser gratuito, tá? Funciona assim, ó. Quem é beneficiário de programas sociais do governo federal pode ter direito ao kit completo da nova parabólica digital instalado de graça. O kit vem completo mesmo, tá? Com a antena, o receptor, o controle remoto e a instalação também na sua casa. Para ficar por dentro de tudo isso e agendar a sua instalação é muito fácil. Aponta a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela para você acessar o site. É só abrir a câmera do seu celular, vira para a tela, clica no link que vai aparecer e ele vai te levar direto para o singantenado.com.br. Ou então, liga para o 0800 729 2404. Vou repetir para você, tá bom? 0800 729 2404 ou aponta a câmera para o QR Code. Vamos agendar então? E olha só, se você prefere fazer o agendamento pelo site, mas não é muito tecnológico e não manja muito desse negócio de QR Code, anota aí. É só digitar no seu navegador do celular, ou no tablet, ou no computador, sigaantenado.com.br. Siga antenado.com.br para você continuar acompanhando a programação aqui da TV Novo Tempo e dos seus canais favoritos. Acesse e faça já a troca da sua antiga antena parabólica pela nova parabólica digital para continuar assistindo o canal da Esperança. Só um recado especial, hein? Essa mudança que está acontecendo tem um prazo para terminar, para ser concluída, até dezembro deste ano. Então corre, não perde tempo não, aponta a câmera do celular agora e agenda a sua instalação gratuita. Confere lá se você tem direito a isso e vamos lá, hein? Combinado? Olha só, eu vou até deixar meu tablet aqui, porque eu não preciso mais dele, que agora é hora de usar as mãos. Quem está aqui comigo? Karina do Canto. Karina, eu vou te dar um abraço, estou feliz demais de te receber de volta. Eu sei que você está aqui todos os dias nesse cenário. Obrigada. Mas, gente, é no programa espanhol, não é no nosso. E agora é no nosso também. Agora também, né? Se bem, estive com vocês, mudei, voltei, estou nos dois agora, né? Apresentando o programa inteiro, né? Não só com quadro de artesanato, mas é uma coisa que a gente sempre sente uma saudade daquilo que a gente gosta, né? Essas mãozinhas hábeis da Karina do Canto estão de volta com o Armarinho da Arte aqui no Entre Família. E hoje, gente, a Karina preparou algo que tem tudo a ver com o que a gente veio conversando, né, Karina? Pois é, né? Para casar agora esse quadro com o que a gente estava falando, estava vendo vocês assistindo ali de trás, muito interessante isso. Eu não sou muito daquelas que tá o dia inteiro com fone de ouvido. Aliás, eu uso pouco. Bem pouco o meu fone de ouvido. Só quando eu estou estudando sobre alguma coisa e tal, e tem que ficar no silêncio. Aí, eu sou daquelas que leva na bolsa, Ana. E aí, embola tudo? Por isso que eu trouxe isso aqui para vocês, né? A bolsa, que é aquela que vai para todo quanto canto, né? E esse porta-fone de ouvido. Tá? Porque eu tenho esse fonezinho aqui, ó, que ele é pequenininho, né? Que, aliás, meu cachorro já comeu um, né? Mas é porque ele estava fora do estojo. Agora temos Agora vai durar esse outro por uma eternidade. Porque, ó, a gente coloca aqui, fecha o zíperzinho e pendura dentro da bolsa. Eu sempre perco. Não sei se você acontece contigo. Chave, fone de ouvido, você solta na bolsa, não acha Nunca mais. Então, por isso, eu coloquei esse aqui, essa pecinha que chama mosquetão. E você engancha ali na alça da tua bolsa ou em alguma coisinha que ela tiver ali dentro, ó. E vou mostrar ali para vocês. Eu coloquei de fora, mas geralmente a gente vai pendurar pra aqui dentro, né? Para que possa ali ficar sempre à mão. Então, você precisa escutar um áudio, como o rapaz ali falou na reportagem, né? Então, você já sabe, tá ali, abriu, não usa mais, guarda e
segue a vida. Eu achei lindo, mas artesanato não é muito a minha praia. Como eu não quero grampear meu dedo com agulha, eu vou deixar a Karina do Canto tocar o barco a partir daqui. Vou lhe assistir ali na minha poltrona junto com o Lucas. Bom. Bem-vinda de volta. Obrigada, Vamos lá, obrigada. então? Vamos lá então, gente. Aí a produção acredito que deve ter guardado, né, um pouquinho. Eu vou sentar, Aninha, porque já Sim, senhora, fica à para vontade. disfarçar a tua altura Senhora, e a sentada. minha, né? Então já vou sentar aqui, me preparar para mostrar para vocês o que a gente vai fazer, que é esse fonezinho ali, esse porta-fone de ouvido, para que você possa ter ali na sua bolsa, mochila, às vezes você tem ali soltinho no carro. Então, para não perder, você pendura, até pode ser um chaveiro, quem sabe, né? Então, o que a gente vai usar, gente? Eu preparei, eu gosto de trabalhar com molde, porque a gente tem, assim, um produto mais certinho, né? Então, eu simplesmente cortei um papel para mostrar para vocês. Você pode cortar ali numa base de corte, com sua régua, enfim. 11 por 19, essa foi a medida que eu usei. Então, o que você vai fazer? Vai pegar 2 tecidos, tá? Eu peguei, assim, um tecido que não é tão, por aí, tão feminino, né? Para que todo mundo possa usar. Então, assim, usa um tom que combine com o outro, coloca frente com frente, tá? Coloca ali teu moldezinho, ou marca com lápis, régua, uma canetinha para artesanato, e você marca 11 por 19, é uma medida que eu acho que vai casar bem. Agora, fica à vontade, você vê, né? Se quer fazer um pouquinho maior, inclusive para guardar outras coisinhas, também vale a pena. A lista de materiais, gente, eu acho que vai passar ali, tá passando por ali embaixo, né? Então, para ir só lembrando, vamos usar tecido, vamos usar um zíper, tá? Que esse zíper você corta na medida que você quer. Vamos usar uma tesourinha, alfinetes, vamos usar também essa outra pecinha que eu trouxe para vocês, que eu falei que é o mosquetão, tá bom? E depois, alfinetes, linha e máquina de costura. Vamos lá, vou ver onde que está meu pezinho aqui da máquina. E o primeiro que eu vou fazer é colocar o zíper. Então, veja só, às vezes a gente até tem um certo medo de trabalhar com zíper, mas é muito, muito fácil. Então, eu vou escolher o tecido principal, vai ser esse mais clarinho, que tem como um xadrezinho assim. Eu vou colocar o zíper do lado contrário, tá? Eu até posso fechar. Coloco por aqui e vou alfinetar, tá bom? Não precisa que você tenha muita experiência com costura, nada. Assim você vê uma peça que é um retângulo só, né? E eu vou te ensinar até dar o acabamento, espero que o tempo nos ajude também, né? E depois vou pôr esse aqui em cima. Primeiro, para você ir treinando, eu vou passar aqui na maquininha e vou tirar, à medida que eu vou passar na costura, eu vou tirando os alfinetes, tá bom? Aí. Passei a primeira costura, tá? Então, você que ele fica desse jeito aqui. Eu depois vou fazer um acabamento para que ele fique mais pertinho do zíper e fique mais bonito também, tá? Mas, por enquanto, a gente faz... Só tenho que ter cuidado dele não escapar daqui, porque depois vai dar mais trabalho. Então, vou colocar eles na mesma altura, tá, gente? Passo ali, então, novamente na minha máquina de costura. Sempre recomendo você coloca aqui, abaixa o pezinho e abaixa também a agulha. Então, você já sabe que está no caminho certo. Então, chego até aqui. Novamente, corto a linha e faço o acabamento. Isso a gente vai fazer nos dois ladinhos, tá? Vou fazer nesse aqui e depois do outro lado, tá? Também a mesma coisa. Se de repente, eu fiquei com medo, vai que sai do lugar, enfim, eu posso pegar um alfinete e só chegar pertinho dele para que ele não saia do lugar. Então, vou lá na máquina de novo, abaixo a agulha e passo então. Novamente, continuo aqui.
Se eu vejo que o zíper incomoda um pouco para fazer o acabamento, eu posso puxar um pouquinho para trás. Se você vê, a gente não fez uma peça como eu vou dizer, cortando e colando os pedaços. Vou fazer tipo um círculo. E aí você vai pensar, nossa, como um círculo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte assim aqui, como se fosse um cilindro, né? E vou passar uma costura aqui e depois vou pegar a parte do forro e vou fazer outra. É como se o zíper fosse o recheio de um sanduíche, né? Então eu coloco de um lado um tecidinho e do outro lado o outro. E aí eu passo a costurinha por aqui, ó. Abaixo novamente a agulha e vamos lá. Aí levanto, corto a linha. E olha só, uma coisa que a gente precisa ter é abertinho aqui o zíper, com cuidado. Como eu falei para vocês, aqui pegou um pedacinho de linha. E aí, ó, você vai ver que o nosso estojo, o esqueleto, por assim dizer, já está montadinho, né? Olha só. Aí, o que eu tenho que fazer para que ele fique centralizado? Eu vou pegar dessa partezinha aqui, vou puxar assim, tá? Se a parte principal do tecido, a parte de fora e o forro são da mesma altura, não teria por que ter diferença. E eu vou fazer um cortezinho assim. Por quê? Porque aqui eu centralizo, tá? O zíper, para que fique tanto em cima quanto embaixo na metade do estojinho. Aqui eu faço outro piquezinho. Aqui eu posso fazer o acabamento, tá? Mas como eu quero dar prioridade agora para te ensinar a você fechar esse nosso estojo, olha o que a gente vai fazer. Vai virar ele do avesso, certo? Eu vou colocar então, nesse piquezinho que eu mostrei para vocês agora, a metade do zíper. Então eu já pego, né? Aí. Eu já pego um alfinete e prendo aqui, tá? Eu pego o outro ladinho e prendo aqui. E essa partezinha aqui, mesma coisa. Onde que vai o zíper? Onde tenho o picotinho aqui, que eu vou acertar ele e aqui, tá? Aí, gente, podemos fazer um acabamento. Por quê? Porque assim, quando você colocar seus fones de ouvido, não vai ficar aparecendo. E essa parte, ó, eu vou te mandar vou mostrar uma dica para vocês ali, que eu aprendi aqui no Brasil, que diz que é o pulo do gato. Para você não desfiar esse zíperzinho aqui, a gente pega um encendedor, tá? E só na parte do zíper, tá, gente? Para queimar esses fiapinhos ali e ele não desfiar. Agora eu vou passar uma costura então para fechar aqui e para fechar aqui em cima o nosso estojo. Ah, importante, eu coloquei o mosquetão numa tirinha aqui, tá? Então vou passar agora. Meio correndo para que dê o tempo, mas vai dar. E aqui, ó, vamos tirar esses alfinetezinhos aqui. Vou colocar essa tirinha de tecido, que pode ser uma fitinha, pode você mesmo fazer assim do tecidinho que sobrou, tá? Prende aqui, coloco um alfinete. E agora eu vou fechar ali em cima, junto, para depois poder puxar na hora que eu quiser abrir o meu estojinho, né? Coloco aqui
você fazer o acabamento e já finalizar este trabalhinho, o que eu faço? Bom, eu trouxe assim retalhinhos que foram sobrando do tecido e eu vou fazer o seguinte. Você coloca aqui em cima seu estojinho, tá? Ele pode ter uns 4 centímetros e deixa uma sobrinha de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, o que eu faço, gente? Coloco aqui e vou passar para cá, tá? E aqui, ó, aqui passei muito. Deixa mais um pouquinho. E aqui, ó, passo mais um tantinho assim e vou passar na minha máquina de costura. E aí eu vou te ensinar como você faz o acabamento, que vai ficar muito mais bonitinho. Ele ficou assim, né? Ó, tem muita linha aqui. E aí eu vou virar ele, olha só, tá? Eu volto para esse ladinho, vou fazer uma dobrinha e vou novamente fazer uma dobrinha. Então, ele fica cobrindo, ó, essa costurinha, tá? Eu vou aqui e isso eu vou fazer dos 2 lados, tá bom, gente? Um pouquinho mais pra cá. No outro ladinho você vai fazer do mesmo jeitinho, tá? E depois, uma vez feito, o que eu faço? Eu vou lá, vou desvirar. Né? Se precisar com a pontinha da tesoura com muito cuidado, você vai e ajuda mais um pouquinho. Aqui eu já tenho então minha pecinha, tá? Posso passar um pouquinho de um ferro assim quentinho para abaixar um pouquinho. Depois, à medida que você vai usando, ele vai tomando a forma. Então, quando está pendurado numa mochilinha, né? Você somente puxa, guarda seu fone de ouvido e aí então fica curtindo também o barulho, quem sabe, dos passarinhos, né? Quando a gente se distrai um pouquinho, essa foi a dica de hoje. Mas vai se preparando, porque toda quinta-feira a gente vai ter muitas dicas de artesanato. E aí, meninos, vocês gostaram? Eu adorei. Tem que falar a verdade. Demais, eu curti demais. E eu acho que o que eu mais gosto não é só do que a Karina faz, mas é a clássica que a Ah, Karina obrigada. faz. É diferente. Cuidado que vira, que aperta. Te contar um negócio, sabe o Jobs que interagiu com a gente? Sim. Ele falou, eu adoro o sotaque da Karina, acho que agora eu vou ficar falando como ela o dia inteiro. Que legal. Vale a pena, né, relembrar que eu não sou brasileira, né? Mas, e hoje em dia estou tanto no ao vivo do espanhol que às vezes parece que fazia um tempo que já não me falavam assim, você não é de aqui, né? Isso eu escuto muito, mas então significa que eu estou falando muito espanhol. É bom que estou aqui que vou começar a treinar meu português assim, 100%. Bem-vinda de volta, você é bem-vinda no Uruguai, bem-vinda na Argentina, a terra do seu esposo, e bem-vinda no Brasil também. Com certeza. Depois de 3 brasileiros, gente, eu já tenho maioria em casa. Então eu já sou mais brasileira do que, né? Verdade. E você curtiu o Armário da Arte? Ó, não fica triste porque acabou hoje, não, porque a Karina está aqui pela primeira vez depois de um tempo, mas não é a última, ela volta, semana que vem tem mais. E toda quinta tem mais. Quer adiantar pra gente aí o que você já tá planejando pro futuro? Olha, eu andei fazendo umas pinturas, tem umas técnicas muito bacanas. Eu gosto muito de trabalhar com madeira, uma coisa que me relaxa muito. Aliás, até desmontei um pouco o que eu tinha feito pro escritório do meu esposo manter a ordem. Bom, eu hoje desmontei, ele falou, como assim? Você me deu, agora vai tirar? Sim, mas eu tô devolvendo. Uma boa causa. Foi por uma boa causa. Mas aí, olha, tem uma imitação de mármore que fica muito lindo. Tem muitas dessas caixinhas, eu gosto de organizar, eu tento de achar as coisas. Então, tenho trabalhado bastante nisso, Ana. Não sei se posso spoiler, porque depende da pauta, vai que... Vamos vendo, né? Vamos conversando aí. O que importa é que ela vai estar aqui. E olha só, a gente
além de grato a Karina por estar aqui, providenciar artesanato, esse carinho todo que ela tem comigo, com você, você que acompanhava o Armarinho da Arte aí de outras eras, estava com saudade da Karina? Pois bem, ela está de volta, o Entre Família está aqui por conta de um grupo de pessoas especial demais. Demais, demais. Eles sempre confiam na gente, no nosso trabalho, e por isso chamamos carinhosamente anjos, anjos da esperança. Eles acreditam em tudo que a gente faz aqui no trabalho, aqui, que chega até você. Então a gente é muito grato por isso. E você que está assistindo, poxa, eu também acredito muito no trabalho de vocês, mas eu também quero cooperar. Você pode fazer parte. Você pode fazer parte como, Aninha? Pode e deve. Liga pra gente, se torne um anjo da esperança. DDD 12 21 27 30 30. Ou manda um WhatsApp pra gente, DDD também 12 981 76 6630. Aqui na Novo Tempo, a nossa missão é salvar. Mesmo quando a gente fala diretamente sobre a Bíblia ou quando a gente ensina o artesanato, a gente pode estar ajudando mulheres, por exemplo, a conquistarem sua independência financeira, a saírem de situações abusivas, a desenvolverem uma renda extra. Todo o nosso ministério aqui é para salvar você, levando as pessoas a terem um encontro com Jesus e a também cuidarem mais de si mesmas, de suas famílias, de sua saúde, de sua educação financeira, porque Deus se importa com tudo e a gente aqui na Novo Tempo também. Por isso que o ministério de você, Anjo da Esperança, quando dá a mão pra gente aqui, é salvar vidas, transformar vidas. E fico muito feliz com isso. Então, faça parte, e você está com a gente, obrigado por sempre estar com a gente, você que já é anjo. Estamos chegando ao finalzinho do programa já, passou realmente muito rápido. Hoje, essa quinta-feira, teve de tudo. Karina, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, meu prazerzaço, viu? Eu vou amarrar ela aqui pra ela não fugir nunca mais. Não fuja nunca mais. Estou muito feliz de estar com vocês. Amanhã é um programa especialíssimo de Dia dos Pais. Tá chegando. Eu já vou viajar amanhã já. Tem presepada aqui no estúdio. Eu gosto assim, A gente foi pra passar vergonha. Amanhã tem super convidados. O Cris já tá por aqui, que é um paizão. Temos outros 2 pais aqui no estúdio pra gente fazer passar vergonha. Eu gosto assim, tô feliz com isso. E contamos com você, hein? Fica com a gente. Claro, amanhã estamos esperando sua companhia pro Dia dos Pais. Um beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, até mais.